A segunda vinda de Cristo, olha, esse é talvez um dos eventos mais profundos e mais aguardados de toda a teologia cristã. É uma ideia que vem moldando a fé e a esperança, sabe, há milênios. E essa expectativa, ela tá bem no coração da fé cristã. Não é só uma esperança para o futuro, não. É vista como uma realidade que, de acordo com as Escrituras, é o verdadeiro clímax, o ponto final de toda a história humana. E o ponto de partida é exatamente esse. Segundo as Escrituras, essa promessa, feita por anjos bem no momento da ascensão de Jesus, ela é a base, o alicerce para toda a doutrina do seu retorno. Ok, então para a gente entender de verdade a profundidade dessa promessa, a gente precisa mergulhar um pouco no conceito teológico principal por trás dela. E aqui a coisa fica bem interessante. O termo é parousia. E olha, isso não significa só um retorno qualquer, um simples voltar. A palavra grega original, ela carrega um peso de presença, uma chegada poderosa, majestosa mesmo, que promete virar tudo de cabeça para baixo. O que a gente percebe aqui é que essa expectativa não nasceu do nada. Ela funciona como uma ponte, sabe? Conectando diretamente as profecias lá do Antigo Testamento, como a de Daniel sobre essa figura messiânica, com as promessas que o próprio Jesus fez. É como se fosse um fio de esperança que atravessa todas as Escrituras. Certo, mas como saber que esse momento está chegando? As fontes bíblicas descrevem vários sinais, sinais bem dramáticos e globais que viriam antes. É como uma tempestade se formando no horizonte, anunciando o que está por vir. Basicamente, as escrituras apontam para 4 categorias de sinais. Primeiro, perturbações cósmicas, lá no céu. Depois, aqui na Terra, uma crise espiritual e social muito profunda, um abandono da fé. E, junto com tudo isso, um período de sofrimento global sem igual. E, por fim, a pregação do Evangelho no mundo todo como um último aviso. E no meio de toda essa turbulência, surge uma figura central, o Anticristo. Ele é descrito como uma própria personificação da oposição a Deus, um líder mundial que vai tentar enganar as nações e centralizar todo o poder para si. E a fonte bíblica faz questão de frisar a intensidade desse período, a chamada Grande Tribulação. Não é só um tempo difícil, não. É descrito como uma angústia, uma aflição, em uma escala nunca antes vista na história da humanidade. E aí, depois de todos esses sinais, depois da tribulação, a gente chega no evento central, o clímax de tudo, o retorno do rei. E um ponto fundamental aqui é que isso não vai ser um evento secreto escondido. Os textos são bem claros. Vai ser um fenômeno visível, glorioso, que todo mundo vai ver. O planeta inteiro vai testemunhar. As escrituras detalham uma sequência bem específica e, uau, dramática. Primeiro, a descida do céu com som de trombeta. Logo depois, a ressurreição daqueles que morreram na fé. Em seguida, os que ainda estiverem vivos são arrebatados, levados junto com eles. E, por fim, o encontro nos ares para a união eterna com o Senhor. E essa chegada gloriosa, ela leva diretamente para a consequência mais séria de todas, o juízo final. O momento realmente de um acerto de contas definitivo para a humanidade. A imagem usada para descrever isso é muito forte. É como se a humanidade fosse separada em 2 grupos. De um lado, os justos, as ovelhas, que herdam um reino eterno. Do outro, os bodes, que são destinados à separação definitiva de Deus. Ok, julgamento feito. E depois? O que acontece? Bom, segundo a fonte, não é só um fim. É uma renovação completa, universal. Um recomeço total. E a primeira coisa que acontece nessa nova realidade é o fim de todo o sofrimento. Pensa nisso. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Tudo isso simplesmente deixa de existir. E olha que interessante. O ponto crucial aqui é que não estamos falando só de uma mudança espiritual. A promessa é de uma recriação física de todo o universo. Novos céus e uma nova terra. Um lugar onde a justiça finalmente mora. E essa é a promessa que fecha todo o ciclo. Uma restauração total. Um começo absolutamente novo para todas as coisas, declarado por aquele que, segundo a fé, está no trono, no centro de tudo. No final das contas, o que a gente vê é que essa profecia é apresentada não só como um apocalipse, um fim destrutivo, mas como a conclusão de um grande plano divino. Isso deixa a gente com uma pergunta para refletir.
Será que é o fim de tudo que a gente conhece? Ou será que é, na verdade, o verdadeiro começo de tudo que sempre foi prometido?